Café com Mogi News está de volta, seja bem-vindo. E hoje a gente segue, cumprindo nossa missão, conhecendo o trabalho de novas entidades, às vezes nem tão novas, a gente que não conhece o trabalho. E hoje a gente recebe a Elaine Contão Iamani, que é presidente da Associação JMC, Juntos Movimentando a Comunidade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada. E conta pra gente qual é o trabalho da JMC, como é que as ações que você desenvolve, como começou esse trabalho. A JMC é uma associação, Juntos Movimentando Comunidades. Ela nasceu pela necessidade do território, Uma das finalidades da Vocês organização, estão em Jundiapeba, quando nós iniciamos, foi realmente um trabalho dentro da comunidade. Ela nasceu no Rio Abaixo, em 2014. Nós começamos porque dentro da comunidade existia uma possibilidade de começar a juventude, ficar um pouco vulnerável a situações de risco, a questão das drogas. E aí nós conseguimos um espaço, iniciamos fazendo um trabalho de futebol com os meninos, nas sextas-feiras à noite, que era uma forma de trazer essa juventude para o nosso lugar, de fala, de acolhida, de ressignificar, essa idade que é tão difícil, que é a fase da adolescência. Então nós começamos com o futebol, e aí nós começamos a ter muitos adolescentes nesse projeto, e aí esse projeto foi se constituindo, a gente foi fazendo visita, conversando com as famílias do território, conseguimos um espaço emprestado, e a gente começou o nosso trabalho lá. Então a gente sempre trabalhou a partir de uma necessidade territorial. Então foi essa necessidade e o objetivo inicial da instituição. Hoje a gente não chama mais de ONG, o termo técnico é Organização da Sociedade Civil, justamente porque ela movimenta todo um território em prol de uma finalidade. E a nossa finalidade hoje é compreender as demandas territoriais e atuar a partir daquela realidade. Aí então, não apenas com adolescentes, isso, um trabalho mais abrangente. Nós começamos com adolescentes, depois nós começamos a atender os filhos, as crianças, os irmãos desses adolescentes, e todo o trabalho ele iniciou junto com a comunidade. Até o nome, foi decidido, dentro dessa comunidade, como puxando todo mundo para participar. Então é interessante, para mim é uma honra estar aqui e falar desse projeto, porque não é um projeto que nasceu por uma finalidade institucional, ele nasceu por uma necessidade territorial. Realmente então, movimentou aquela comunidade. Então as mães começaram a fazer parte do trabalho, a gente conseguiu uma equipe de voluntários das mães da própria comunidade em Jundiapeba. Eu não posso deixar de dizer que é Rio Abaixo, é um território que nos acolheu, uma área muito vulnerável, que fica próximo do Rio Tietê, do outro lado do Real Parque, é uma área muito invisível do poder público, um lugar que não tem praça, não tem saúde pública. Então a gente quis atuar realmente num lugar onde precisa de uma atuação mais efetiva, Então a gente iniciou no Rio Abaixo, e em 2019 o espaço que nós utilizávamos era um espaço de herança familiar, e a família precisou, assim que a pessoa mais velha da família faleceu, e a gente precisou sair do local. E nós fomos para a Vila Jundiapeba por conta da ausência de local próprio nesse território. E aí em 2019 a gente teve uma grande repercussão em Mogi das Cruzes, que foi a reintegração de posse das famílias da torre de transmissão. E a gente começou a fazer um trabalho naquele território, juntamente com o padre Orlando, um padre querido da instituição, apoiador também do nosso projeto, de acolher essas famílias, porque o poder público ele simplesmente tirou as 61 famílias e não deu nenhum alojamento, nenhum suporte para que essas famílias. E aí o padre abriu essa igreja e acolheu essas famílias. E aí ele chamou a Associação JMC, entendendo que a gente é uma associação que faz um trabalho em prol da comunidade, diante de uma realidade comunitária. Nós começamos a fazer toda uma movimentação, uma arrecadação, para que essas famílias pudessem sair dali para um lugar seguro. Então a gente começou a ter essa experiência ali um pouco mais concreta na Vila Jundiapeba, que é onde nós estamos situados hoje. E esse trabalho que começou com o futebol, hoje oferece outras... Hoje esse serviço ele sempre nasceu na perspectiva de atender crianças e adolescentes, ressignificar, trazer um processo socioeducativo de formação da cidadania, A gente trabalha convivência social, direito de ser criança e adolescente, participação cidadã dentro do território da comunidade, Nós tivemos até uma atividade que foi bem interessante, Eu queria agradecer o Samuel, que é o meu coordenador, Se não fosse ele dentro desse trabalho, acho que a gente não conseguiria
estar onde a gente está hoje. E a gente fez um trabalho, né? Os adolescentes, eles foram até a Câmara Municipal, apresentaram as dificuldades de Jundiapeba, pediram uma reforma de uma quadra que estava abandonada lá para uso da instituição também, da própria comunidade. Então, esse trabalho, ele promove essa participação das crianças e dos adolescentes. É um serviço dentro da política de assistência social, caracterizado como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que atende crianças de 6 a 17 anos e 11 meses. Então, nós atendemos no período contrário ao escolar, né, contraturno. Então, as crianças de manhã elas entram às 8h30 e saem às 11h30, e à tarde elas entram 1h30 e saem às 16h30. Então, lá elas recebem refeição, café, e tem as oficinas socioeducativas. Então, todo o nosso trabalho é dentro dessa perspectiva de convivência, direito de ser, né, e participação social. Quantas crianças e adolescentes Atualmente hoje? nós atendemos 110. São 110. Em 2021, a organização ela sempre caminhou com recursos e apoiadores voluntários. Em 2021, nós tivemos a oportunidade de participar de um edital de chamamento público, que para nós, da assistência social, é uma grande oportunidade, né, da gente fazer parte, né, como um serviço de utilidade pública, isso do município através de mesmo, termo de não? colaboração do município. Então, a gente fez parte do edital, nós passamos no edital, fomos uma organização, tivemos uma boa pontuação, e a partir daí a gente conseguiu receber um recurso municipal da política de assistência social. Então, nesse recurso, ele é utilizado para o desenvolvimento do projeto, no sentido de pagamento de folha de funcionário, alimentação, a manutenção do espaço, compras de materiais pedagógicos. Só que esse recurso ele não nos permite a comprar bens móveis, né? Então, por exemplo, toda a estrutura física, cadeira, computador, coisas que vão deteriorando, né, de acordo com a utilização, a gente não pode comprar com esse recurso. Mas Então, aí vocês têm parceiros? Muita dificuldade financeira por conta disso, né? Porque o recurso hoje ele não é suficiente para todas as demandas que a gente tem. Né? A gente entende que o nosso serviço ele é um serviço que ele começou numa finalidade privada, mas ele é um serviço público porque é um serviço de assistência social, né? Mas esse recurso ele ainda é muito pequeno. Né? A gente tem uma dificuldade aqui em Mogi, eu sempre, minha trajetória, mais de 18 anos na assistência social aqui em Mogi das Cruzes, que é a questão orçamentária. Né? A gente tem aí em Mogi, um município tão grande como o nosso, a gente não tem nem 5% do orçamento da assistência social para poder dar conta dessa demanda social. E a gente pensou que isso ia melhorar, né, por conta da pandemia, né? A assistência social ela tornou um serviço essencial. E aí a gente achou que com esse serviço essencial o recurso também ia aumentar um pouquinho, mas a gente está com muita dificuldade mesmo. Mas assim... Mas vocês às vezes contam com parceiros, fazem eventos? Isso, a gente tem algumas ações, né, alguns eventos que a gente faz, inclusive agora dia 15 de junho, a gente queria convidar vocês a nos ajudar, a nos apoiar. Nós vamos fazer uma festa de inauguração, que a gente está num espaço novo, né? A dificuldade da JMC sempre foi o local. Onde vocês ficam ali em Jundiapeba? Nós estávamos na rua Pedro Paulo, que era próximo da Praça Liberdade, e essa semana, inclusive dia 2 de maio, nós nos mudamos para a rua Augusto Regueiro, número 13. Essa rua é uma rua que para nós foi muito difícil procurar um imóvel lá, né, que atendesse a essa necessidade. E nós conseguimos, estamos no processo aí de arrecadação, de doação, porque o espaço estava bem deteriorado. Então, a gente está nesse processo aí. Fizemos até um ofício para a prefeitura pedindo um aporte financeiro para manutenção desse espaço. Estamos aguardando aí para ver o que a gente consegue, né? Porque o recurso do dia a dia não é suficiente mesmo para essas eventualidades. De repente, no comércio local, vocês têm parceiros também que apoiam a iniciativa? Nós temos alguns parceiros, mas assim, como a gente sempre que trabalhou... vem crescendo tanto ali, né? E tem pouco tempo, assim, né? Dentro da minha rotina, um pouco de lá para cá, a gente não está conseguindo muito, assim, expandir essa comunicação. Esse ano, um dos objetivos é a gente aumentar essas parcerias mesmo. Então, a gente está num espaço novo, e aí dia 15 de junho a gente vai fazer um evento de inauguração, um trabalho dentro da comunidade, aberto, né, com a exposição dos trabalhos das crianças também. Conte com a gente para divulgação. Para fortalecer esse trabalho. Mas para nós é uma honra estar aqui. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de programa que apoie, né, porque o trabalho das organizações sociais é um trabalho muito invisível, né? E a gente passa por muitas dificuldades e a gente sempre está ali, né,
na meta de tentar e continuar fazendo um trabalho que tem, né, utilidade para a comunidade. É o que a nossa diretora Sandra sempre fala, um dia ela vai estar aqui também. A gente é a nossa parte social, né? Que a gente pode contribuir, né? Abrir esse espaço e a gente vai aprendendo um pouco com vocês, né? Conhecendo essa história, né? Essas dificuldades que vocês enfrentam, no que a gente puder, né? Ajudar com uma divulgação, né? A gente está de portas abertas, realmente. E saber um pouco de você, como é que começa a sua trajetória? Você é assistente social, sempre atuou no terceiro setor? Sim, a primeira formação, né, marketing, comunicação, mas eu sempre quis fazer serviço social, só que na época não tinha aqui na faculdade, nessa região de Mogi, e aí eu comecei a atuar, né, dentro dessa área de comunicação e sempre buscando essa área. Trabalhei muito tempo, né, em fundação aqui, dentro da área de marketing, e aí foi onde começou a minha primeira trajetória no social. Nessa instituição que eu trabalhei, eles tinham um trabalho, né, social, um projeto social que funciona no Santo Ângelo, que é das Irmãs Ursulinas. E lá eu comecei esse trabalho junto com assistente social, conhecendo um pouco essa realidade, e aí eu me encantei mais ainda. Como aqui não abriu o curso de serviço social, eu resolvi fazer na PUC São Paulo, né? Então eu tinha uma trajetória muito árdua, que eu morava em Mogi, fazia faculdade lá na Barra Funda, em Perdizes, 4 anos, indo de trem e metrô, mas valeu a pena porque é um curso que eu gosto bastante. Então, desde então, eu sempre comecei aqui na rede como educadora social, trabalhando na parte de marketing, captação de recursos para organizações sociais. E aí foi quando eu resolvi fazer o serviço social. E na JMC você está desde a fundação? Isso, a gente começou o trabalho, na verdade o projeto começou com futebol, junto com a Luísa, que é o meu esposo, e um amigo, que é o Leonardo. Eu sempre falo para eles que foi eles que cativaram os adolescentes. E aí quando os adolescentes estavam lá, já eram mais de 50, eles falaram: Elaine, eu não sei o que a gente faz, porque eles querem saber de trabalho, eles querem falar de sexualidade, eu estou perdido. Então a gente fez um combinado com o grupo, eles iam para o futebol até um determinado horário, e depois do futebol eles ficavam comigo numa atividade socioeducativa. A gente recebeu o Rogério da ANI, da Associação Nova Esperança. Ele falou, contando do começo do projeto deles também, né? Ele, com uma bola, eu movimento 22 crianças, 12 de cada lado. Ele é muito... Conheço o Rogério também, já nessa trajetória da assistência, ele faz um trabalho, né, na Vila Natal, Vila Movimento. E é isso, né? Eu acho que isso que é importante. Então, comecei minha trajetória em 2014, a gente realmente concretizamos mais essa proposta. Em 2016, a gente montou o CNPJ, o estatuto, né? E definimos, junto com as famílias, as prioridades como instituição. E aí eu fiquei, né, em 2017 eu passei no concurso em São Bernardo, hoje eu trabalho no CREAS, que é um centro de referência especializado, trabalha diretamente com violação de direito, né, violação de todos os segmentos, criança, adolescente, idosos. Estou atuando como assistente social, mas minha trajetória em São Bernardo sempre foi também na gestão. Coordenava a CRAS, um território bem vulnerável como o de Jundiapé. Aí esse ano, né, na verdade, esse ano eu decidi, porque eu tenho uma bebê de 2 aninhos, acalmar um pouquinho mais, eu saí da coordenação e voltei a ser assistente social, que foi a minha formação e a minha seleção do concurso, né. E a pandemia impactou muito o trabalho de vocês? Né? Inclusive, a gente teve uma demanda muito grande, né? Famílias que antes não conheciam a política de assistência social passou a conhecer porque os seus comércios fechados, né? Suas economias iam acabando, então eles procuravam muitos equipamentos da assistência para poder, né, receber uma doação de alimentos, né, para se manter ali, que foi uma situação de calamidade pública que nos trouxe, né, para nós profissionais dessa área, foi um repensar a atuação profissional, né, porque um público que a gente não atendia, né, começou a fazer parte dessa rede de atendimento da assistência social. Você acha que falta, você falou da questão do orçamento, né? Você acha que falta um olhar diferente para a assistência social? Falta. Ser valorizado nesse trabalho, né? Falta. As pessoas sempre me conhecem bastante aqui no Mogi, porque eu sou uma apaixonada pela política da assistência e uma pessoa muito briguenta também, né? Eu sempre fiz parte das audiências, né, da lei orçamentária do município aqui em Mogi, e a nossa reflexão com o poder público sempre foi essa, né?
É inadmissível um município como Mogi das Cruzes a gente ter mais investimento em serviços urbanos, comunicação e outros, né, do que na própria assistência social que atende essa população vulnerável. Então, Mogi não tem nem 5% do orçamento. Então, isso para nós é muito angustiante, porque nós, organização social, fazemos um trabalho que deveria ser feito 100% pelo poder público e a gente não recebe a quantidade de recurso se o equipamento fosse direto da prefeitura. E a gente vê muito Mogi como uma cidade rica e não é bem assim, né? Tem muita gente aí precisando, realmente. Tem. Mas assim, se você pega a divisão, né, a pizza que a gente fala, tá muito mal distribuído mesmo. Né? Então, a gente, como política da assistência, porque o SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência, ele passou a ser lei em 2011, né? Então é uma política muito recente. Então, assim, 90% dos municípios, tanto aqui quanto São Bernardo, em todos os lugares do Brasil, 90% são executados serviços por organizações da sociedade civil, que a gente fala que não é mais subvenção, são termos de colaboração, né? Você participa de um edital, você tem que passar nesse edital, cumprir todos os critérios do edital para que você faça parte de uma organização que vai começar a receber um recurso público. Então, assim, não é um processo como antigamente, né? Então, as contas, né? Tem que ser tudo muito transparente. Então, assim, o que é legal com essa nova legislação que a gente fala, que é o marco regulatório do terceiro setor, que é a Lei 013/2019, porque deu oportunidade, a gente sempre teve vontade de entrar nessa credenciamento para receber um recurso público, a JMC, mas não tinha um edital de chamamento que pudesse dar essa oportunidade. Então acabava que as organizações que eram mais conhecidas, né, que tinham um pouco mais de vínculo com o poder público, elas continuavam tendo seus recursos ali. Então, com esse chamamento, com esse edital, que é uma coisa mais pública, a gente participou, escrevemos o projeto foi aceito dentro das normativas técnicas e a gente recebeu e recebe esse termo de colaboração. Então, isso dá um pouco mais de possibilidade, né? Porque não fica uma coisa só fechada. Então, a gente sempre quis participar. Então, a gente começou em 2014, a gente só conseguiu entrar em 2020 e 2021. Né, porque teve a oportunidade pela lei. E é por um período pré-determinado? 5 anos, né, esse termo. Então, assim, pela legislação, eles tiveram que abrir esse edital, né, que é uma coisa mais pública e transparente também, né, que deu oportunidade para quem queira concorrer. Então, foi por aí que nós conseguimos. Aí, 5 anos depois renova? 5 anos, aí depois de 5 anos, eles fazem um novo edital e a gente tem que participar de novo, né? E a gente tem que conseguir ganhar de novo, né? Então, hoje, as organizações funcionam dessa forma. Então, tem organização muito antiga. Se nesse edital ela não tiver uma boa pontuação, uma boa classificação, o projeto não estiver de acordo com as normativas da política pública de assistência, ela fica de fora mesmo. Né? Mas a gente está com sorte, e acho que não só sorte, a gente pode falar que é sorte, trabalho reconhecido, mas é um trabalho técnico também, né? De muita reconhecimento. Você falou das pessoas que se unem com a comunidade para definir essas demandas. E quais são as demandas? Nós temos assim, qual que é o momento que a comunidade participa da JMC? Nós temos uma assembleia que a gente faz, né? Geralmente no final do ano, a gente convida todas as famílias, né, que fazem parte do projeto, para elas dizerem para nós o que está sendo bom, quais são os pontos positivos, o que não é tão legal na JMC, o que elas sugerem que a gente faça. A gente tem uma reunião que nós fazemos a cada 2 meses com as famílias dessas crianças, e aí geralmente na primeira do ano elas escolhem temas e assuntos significativos, né, para a própria família. Então, foi interessante que esse ano elas escolheram que a gente levasse pessoas da assistência para falar um pouco mais da política pública, pessoas que falassem um pouco dos direitos sociais. Elas pediram também para a gente levar pessoas para falar um pouco sobre a intolerância religiosa, que é uma coisa que perpassa muito nas relações familiares, falar um pouquinho também dos direitos das mulheres. Então, a gente faz esse momento e a gente vai convidando pessoas para fazer parte com a gente. Você vê que é uma transformação realmente, né? Você está abrindo a mente para, né, a pessoa buscar o direito, né? É porque a gente tem um olhar muito ruim da assistência social, né? A gente faz uma imagem das pessoas que são atendidas pelos serviços da assistência como pessoas invisíveis, né? Ou pessoas folgadas, acomodadas, e não é isso, né? A gente sabe que a oportunidade não são igual para todas as pessoas. Todos querem participar, né? E a oportunidade não é igual para todos, né? Tem pessoas que já nascem, né, estudando em escola particular, tendo todas as condições, e outras que precisam parar os estudos porque precisam
trazer comida para casa, né? Então a gente tem essa população mais vulnerável e o objetivo da JMC é fazer com que essas pessoas sejam protagonistas da própria vida, né? Através do conhecimento dos seus direitos, do que ela pode acessar, do que ela não pode acessar, porque quando a gente tem uma informação, vocês são da área de comunicação, vocês sabem isso, Informação transforma é a vida de uma pessoa, né? Então, assim, a gente sempre fala, como que a pessoa vai ter possibilidade de escolha se não der oportunidade de escolha para essa pessoa, né? Então, o conhecimento, a informação, ela traz essa oportunidade de ampliação de horizontes, né? Então, para nós, assim, enquanto a JMC estiver nesse território, a gente pretende continuar mesmo no território de Jundiapeba, porque a gente identifica um território bem vulnerável. E, assim, o que é mais interessante, o que é apaixonante ali em Jundiapeba, é que as pessoas têm medo de Jundiapeba, né? A gente foi para uma área agora que era uma área que eu tenho um sonho que eu queria trabalhar, que era aquela área um pouco mais no fundo, que é perto, né, da Rua dos Canos, que você conhece, é uma realidade muito vulnerável. Às vezes a gente fala da pobreza da África, né, de outros lugares, mas se você for ali naquele território, você vê uma população que não tem casa de alvenaria, casa de papelão, de madeira. Então a gente foi para um lugar agora bem mais próximo, dessa comunidade, não com esse olhar pejorativo de coitadinhos, de pessoas assim, não, mas com o olhar de pessoas que estão ali e que precisam de oportunidades, de protagonizar na sua própria vida. Eu fui conhecer a creche, a Fraternidade Santo Agostinho. A gente está próximo da Dona Lourdes lá agora. Eu moro do lado do Largo da Feira. Quando eu fui conhecer, quase não achei a Fraternidade. É até uma falha, assim, mas assim, é uma outra realidade, realmente. Parece que você divide o bairro em dois. Você tem um centrinho ali que está desenvolvendo, está crescendo, e ali meio parado no tempo, né? É bem complicado mesmo. É uma área muito vulnerável. A gente vai começar ali, né? Como a gente se mudou agora dia 2, a gente está nesse processo de pausa com as crianças, com os adolescentes, até para organizar o espaço. E a gente vai retornar agora dia 13. De maio, e a nossa intenção, a gente vai fazer uma caminhada, né, do espaço antigo até Isso o espaço no dia 12? novo, no dia 13, segunda-feira. Então a gente vai fazer uma caminhada, vamos panfletar a comunidade para dizer, olha, nós estamos num novo local, né? A ideia é passar pelas ruas mesmo junto com as crianças, né? Convidar as outras crianças para nesse dia, vai ser um dia que o espaço vai ficar aberto para a comunidade também, né, para as outras crianças que queiram participar ali naquele dia. Então, assim, para nós é uma alegria, assim, Jundiapeba é um lugar muito acolhedor, né? Tem muitos nordestinos, adoro os nordestinos. Nasci, né, no Guarujá, de São Paulo, mas fui criada dos 9 anos aos 19 na Bahia. Então, gosto demais desse povo nordestino, dessa cultura. E a gente, como JMC, a gente está ali nessa comunidade para... E o povo nordestino é acolhedor, né? Acolhedor. A gente tem um olhar nordestino diferente para você. Né? Então a gente tem que só parar um pouco com esses preconceitos, né, de uma comunidade que muitas vezes já sofre, né, a invisibilidade. Quando lançou o Real Parque ali, eu lembro que o pessoal falava, eu já trabalhava aqui no jornal, o pessoal tinha muita dificuldade de vender o Real Parque ali. Por conta da fama, né? E hoje, infelizmente, todo lugar é perigoso, todo lugar a gente, né, enfrenta um risco. Como se fosse o Morumbi e a Paraisópolis, né, aqui em Mogi. Mas assim, é um povo muito acolhedor. Jundiapeba, a gente tem bastante parceria com as lideranças, né? A JMC, ela tem esse trabalho de estar junto com a comunidade, então a gente conhece as lideranças, associações de bairro, movimentos e grupos que fazem um trabalho lá também. A gente até tem intenção, até o final do ano, a gente quer fazer um evento na JMC, que é uma reunião com todos os líderes comunitários, seja de poder público, seja de comunidade, que a gente chama de rede popular, né? Que são as pessoas que acabaram criando essa referência no próprio território. Então, a ideia é a gente unir forças mesmo, porque a gente trabalha muito nas organizações sociais dessa forma, né? Acho que um auxiliando o outro, né? Um apoiando o outro, acho que isso faz a diferença mesmo. E a gente está chegando no final, Elaine, quero saber de você como você vê o futuro da instituição, né? Você falou desse apoio, dessa união de forças, como você vê o crescimento de vocês. Acho que a gente pensa, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de planejamento, acho que não dá para trabalhar sem planejamento, Samuel, meu coordenador, sabe disso, né? Lá a gente tem planejamento para tudo.
E assim, eu vejo o JMC, né, daqui a 5 anos, vamos pensar como organização, cumprindo a sua função social no território, né, de reconhecimento comunitário, que isso é o que é mais importante para nós, né, que a comunidade reconheça o trabalho, abrace o nosso trabalho, que o nosso serviço, que é público, né, ele seja útil na vida dessas famílias, né? Acho que esse é o maior objetivo que a gente tem. E os outros, né? Acho que se isso está funcionando bem, os outros é só parcerias que vêm até a nós porque reconhece a seriedade, né? Falo porque eu sou da área da assistência social e eu vejo quanto é importante uma organização ter credibilidade, né? Ter honestidade nos seus trabalhos. A gente tem esse trabalho de transparência, né, com a comunidade também. Então no final do ano, nessa assembleia, nessa reunião, a gente sempre coloca como que foi os gastos da organização, a gente sempre deixa à disposição para quem queira ver, né, então o nosso trabalho é um trabalho de muita transparência. Então a gente pretende daqui a 5 anos, né, comprar esse espaço que a gente está, né, e continuar com esse trabalho em parceria com todas as outras organizações de Mogi que fazem um trabalho belíssimo, né? Quem quiser colaborar, quem quiser ser de repente um voluntário nas ações de vocês. Nós temos um projeto que a gente vai lançar, como eu havia dito nesse evento, que chama JMJ, né? Juntos Movimentando Jundiapeba. Então esse projeto é um projeto que a gente quer fazer com que esse espaço seja um espaço de desenvolvimento de várias ações, né? Então parceria com a cultura, com os centros culturais aqui de Mogi, que a gente possa levar para dentro do território, né? Oficinas de profissionalização do mundo do trabalho. Então o objetivo é a gente fazer essa parceria com várias políticas públicas e com várias empresas, né? Dentro daquilo que eles queiram apresentar como curso, como oficina para a própria comunidade, para a gente não atender somente as crianças e adolescentes, mas para a gente fazer um trabalho também com as famílias, né, nessa idade de 18 a 59 anos também. Né? Então, quem quiser doar para a JMC, a gente pode deixar depois o Pix, que é o CNPJ, eu não sei de qual o CNPJ ainda, mas a gente está no movimento que a gente precisa muito de doações, né? Doações de alimentos, doações de computadores, a gente está precisando de um freezer novo, porque a gente fez uma parceria recente com Mesa Brasil do Sesc, né? Então a gente recebe muitas doações e hoje a gente não está conseguindo, dificuldade, né? de armazenar, a gente acaba tudo também isso, dividindo entre as famílias. Então a gente tem essas dificuldades mais materiais, né? Essas dificuldades de acolhida, de convivência, de aproximação, isso é uma coisa que a gente tem muito com as famílias, né? São as dificuldades que toda organização tem, né? Que são as questões materiais que esse recurso ele não permite, né? Mas vida longa, JMC, né? Esse trabalho tão bacana, e a gente agradece a sua participação, muito obrigada novamente, e a gente encerra por aqui, até o próximo episódio. Obrigada.